Tudo bem, alunos do 8º ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre grandezas proporcionais. Constantemente, você observa situações como: o tempo que se gasta numa viagem depende da velocidade do veículo. A nota que um aluno tira numa prova depende do número de questões que ele acerta. A quantidade de tinta que se gasta para fazer uma pintura depende da área a ser pintada. Em todas essas situações, você observa que existem grandezas que variam uma dependendo da outra. Essas grandezas que se relacionam entre si são chamadas grandezas variáveis dependentes. Grandezas diretamente proporcionais. Consideremos a seguinte situação. Numa mola presa a um teto, por uma de suas extremidades, são pendurados corpos de massas diferentes. A seguir, medindo o comprimento da mola, que se modifica com a massa do corpo nela colocado, pode-se organizar a seguinte tabela. Então aqui nessa tabela eu tenho a massa do corpo em quilogramas e o comprimento da mola em centímetros. Então aqui, quando a massa do corpo é 10 quilos, o comprimento da mola é 50 centímetros. Quando a massa do corpo é 20 quilos, o comprimento da mola é 100 centímetros. E quando a massa do corpo é 30 quilos, o comprimento da mola é 150 centímetros. Então aqui, olha o que acontece, Quando a massa do corpo passa de 10 para 20 quilos, ela dobra, 10 vezes 2 vai dar 20. Enquanto isso, o comprimento da mola, ele passa de 50 para 100. Também dobra, 50 vezes 2 vai dar 100. Depois, quando o comprimento, ou quando a massa do corpo passa de 10 para 30 quilos, ela triplica, 10 vezes 3 vai dar 30. E enquanto isso, o comprimento da mola passa de 50 para 150. Também triplica. 50 vezes 3 vai dar 150. Quando isso acontece, eu tenho que grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos ver aqui o que acontece com os números que expressam essas grandezas diretamente proporcionais. Então aqui, na primeira situação, eu tenho o seguinte, quando a massa do corpo passa de 10 para 20 quilos, ela varia na razão de 10 para 20. Enquanto isso, o comprimento da mola passa de 50 para 100 centímetros, ou seja, varia na razão de 50 para 100. Então, 50 para 100. Simplificando essas razões, eu vou ter, na primeira eu posso simplificar diretamente por 10. Então aqui 10 dividido por 10 vai dar 1.
20 dividido por 10 vai dar 2. Ou seja, a razão de 1 para 2. 50 para 100, eu vou simplificar por 50. Que vai dar 50 dividido por 50 vai dar 1. 100 dividido por 50 vai dar 2. Ou seja, também varia na razão de 1 para 2. Então, observe que as razões são o quê? As razões são iguais. Na segunda situação, eu tenho o seguinte, ó. A massa do corpo, ela passa de 10 para 30, ou seja, varia na razão de 10 para 30. Enquanto isso, o comprimento da mola passa de 50 para 150 centímetros, ou seja, varia na razão de 50 para 150. Vou simplificar essas razões. Ó. A primeira eu vou simplificar por 10. Vai ficar 1 para 3 igual. A segunda razão eu vou simplificar por 50. Também vai dar uma razão de 1 para 3. Também as razões são iguais. Também as razões são iguais. Então, o que acontece aqui? Ó? No caso, quando duas grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Então aqui, ó, nessa situação aqui, ó, nessa tabela, eu tenho o seguinte. Uma professora distribuiu 48 livros entre os seus alunos. Então aqui eu tenho duas grandezas, número de alunos escolhidos e número de livros distribuídos a cada aluno. Então, se são 48 livros distribuídos entre dois alunos, cada aluno recebe 24 livros. Se distribuir 48 livros entre 4 alunos, cada aluno vai receber 12 livros. E se distribuir 48 livros entre 6 alunos, cada aluno receberá 8 livros. Então aqui, ó, vamos analisar essa situação aqui, ó. Número de alunos, quando o número de alunos passa de 2 para 4, o que acontece? Dobra. 2 vezes 2 dá 4. Enquanto isso, o número de livros distribuídos a cada aluno passa de 24 para 12. O que acontece aqui? Ó? De 24 para 12, cai pela metade. 24 dividido por 2 vai dar 12. Então aqui dobra, 2 vezes 2, 4. E aqui cai pela metade. 24 dividido por 2 vai dar 12. Depois, quando o número de alunos passa de 2 para 6, triplica, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. Enquanto isso, o número de livros distribuídos a cada aluno passa de 24 para 8. O que acontece? Cai pela terça parte. 24 dividido por 3 vai dar 8. Então aqui o que acontece? 2 vezes 3 vai dar 6. 24 dividido por 3 vai dar 8.
Então, quando isso acontece, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então agora, vamos analisar aqui os números que expressam essas grandezas inversamente proporcionais. Então aqui eu tenho, ó, no primeiro caso, o número de alunos passa de 2 para 4. Então varia na razão de 2 para 4. Enquanto isso, o número de livros distribuídos a cada aluno passa de 24 para 12, ou seja, varia na razão de 24 para 12. Então vou colocar aqui, ó, 24 para 12. Agora eu vou simplificar essas razões aí. Essa primeira eu vou simplificar por 2, que é a mesma coisa que 1 para 2. A segunda razão, 24 para 12, eu vou simplificar diretamente por 12, que é a mesma coisa que 2 para 1. Agora observe o seguinte, ó, essas razões aqui, ó, elas são razões inversas. Olha aqui, ó, 1 sobre 2, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então isso aqui são razões inversas, certo? Agora, no segundo caso, eu tenho o seguinte: o número de alunos passa de 2 para 6, ou seja, varia na razão 2 para 6. Enquanto isso, o número de livros distribuídos a cada aluno passa de 24 para 8, ou seja, varia na razão 24 para 8. Simplificando essas razões, essa primeira aqui eu vou simplificar por 2, que vai dar 1 para 3. 24 para 8, eu vou simplificar por 8. Simplificando por 8 vai ficar 3 para 1. Observe 1 para 3 e 3 para 1. Também são razões inversas. Então, no caso, as razões são inversas. Então, são razões inversas. Então, quando duas grandezas elas são inversamente proporcionais, os números que expressam essas grandezas variam um na razão inversa do outro. Certo? Então aqui vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Exemplo 1. Verifique se as grandezas envolvidas nos seguintes itens são diretamente ou inversamente proporcionais. Letra A. A medida do lado e o perímetro de um quadrado. Então, no caso, eu tenho o seguinte: quanto maior for a medida do lado, maior será o perímetro do quadrado. Certo? Então, nesse caso, eu tenho o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Na letra B, a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância com a mesma velocidade.
No caso aqui, ó, o tempo gasto para percorrer uma distância depende da velocidade. Então tem o seguinte, ó, no caso, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto para percorrer essa distância. Só que no caso aqui, ó, falou com a mesma velocidade. Então no caso aqui a velocidade é constante. Então no caso, se a velocidade é constante, o que acontece? Essas grandezas são diretamente proporcionais. Na letra C, a vazão de uma torneira e o tempo necessário para encher um tanque de água. No caso, quanto maior for a vazão da torneira, menor é o tempo gasto para encher um tanque de água. Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Na letra D, o número de tijolos e a área de um muro que se quer levantar. Quanto maior a quantidade de tijolos, maior é a área de um muro que se quer levantar. Então, nesse caso, as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 11 a 15 da apostila 2. Então, até a próxima aula.